Ouvinte, voltamos aqui com o programa Jornada Feliz e agora nós passamos para aquele momento que vocês ficam aguardando, né? Hora do bate-papo. E hoje o nosso tema vai ser obesidade, sobrepeso, compulsão alimentar. Tem algumas pessoas aí que durante a pandemia ganharam aqueles quilinhos a mais e às vezes você tá com dificuldade, né, de perder peso porque tem a questão dos exercícios, né, que nem tudo retornou ao normal, nossa rotina como era. Mas qual será a relação que há entre o sobrepeso, a obesidade e as emoções? Bom, a Organização Mundial da Saúde, ela aponta que a obesidade ela é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, com projeção de que até 2025 cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. O Brasil confirma o alerta e, segundo dados que foram divulgados pelo Ministério da Saúde, a obesidade ela é uma realidade para 18,9% dos brasileiros. E o sobrepeso atinge mais da metade da população, aí, cerca de 54% da população. Considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença crônica, ela atinge 600 milhões de adultos e 100 milhões de crianças ao redor do mundo. E olha só, pessoal, olha o alerta, causando 4 milhões de mortes por ano. No Brasil, já comete 1 em cada 5 habitantes. Para falar mais sobre as relações do nosso emocional com a obesidade, nós recebemos a coach e nutricionista integrativa Carla Neumann. E a Palavra de Deus, o que fala sobre compulsão, vícios, há um caminho para vencê-los? Quem vai nos contar é a pastora Sandra Saraiva. Vamos começar então conversando com as nossas convidadas que já estão aqui nos nossos estúdios. Vamos falar aqui com a Carla Neumann. Carla, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Olá, é um prazer, Liliane, estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, trazendo sementes de luz e sabedoria e ciência para vocês nessa tarde de sábado. Como a Liliane falou, a OMS ela traz dados em que a cada 8 pessoas estão com sobrepeso, com obesidade. E a obesidade, antigamente, até 1992, ela era considerada uma doença endócrina. Hoje nós sabemos que ela é uma doença multifatorial, ligada à genética, ao metabolismo, à cultura, ao ambiente, ao estresse. E também, gente, eu quero trazer algo que pouco é comentado. As mulheres, o que tem acontecido? Antigamente o parto era normal. O aumento de número de cesáreas contribui para que as crianças diminuam a microbiota intestinal. E isso leva à obesidade. E outro fator, Liliane e pastora Sandra, é que o fato da mãe olhar nos olhos da criança enquanto amamenta, isso traz uma sensação de segurança e proteção. Então a obesidade tem aumentado devido a esse fator também, Liliane. As mães, na correria, na falta de tempo, nas multitarefas, elas têm evitado esse olhar, esse contato direto. E essa informação é uma informação importante, né? Então a obesidade tem aumentado devido a essa questão. Em relação ao metabolismo, a tireoide é a nossa glândula responsável pelo nosso metabolismo. E as pessoas têm deixado de comer alimentos com selênio, zinco, magnésio. E isso tem interferido, gerando o aumento da obesidade. Então, como eu falei para vocês, 40% dos problemas relacionados à obesidade é em relação à genética, ao metabolismo e à cultura. E hoje, o ambiente e o estresse é responsável por 60% dos casos de obesidade. Bom, ok, daqui a pouco a gente retorna com você, né? Vamos falar aqui com a pastora Sandra Saraiva também, né? Para a nossa breve apresentação. Boa tarde, pastora Sandra, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Liliane, boa tarde, Carla. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje é um tema que eu acho assim, bastante relevante, né? Que nós estamos vivendo agora atualmente. E como nós estávamos falando aqui sobre a Organização Mundial da Saúde, ela fala que depois
da doença do coronavírus, também o câncer de pulmão por conta, né, do tabagismo, a obesidade ela ultrapassou. Então é um caso muito sério, como a Carla falou, né? Já não é mais algo assim normal. Está muito próximo de nós, né? Está muito próximo, a gente tem acompanhado pessoas de perto. Então a obesidade ela vem de fatores de alimentação, das emoções e da parte espiritual, principalmente, né? Então eu acho assim um ponto... A Bíblia inclusive cita, né, pastora, a questão da glutonaria. Glutonaria, está lá em Gálatas, comer em né? excesso, né? Que é comer em excesso, sem um descontrole, né? Então nós precisamos mudar os nossos hábitos e trazer o autocontrole, a autodisciplina, para que a gente possa ter o quê? Um bem-estar, uma saúde melhor. E fazendo isso a gente consegue sim. A Bíblia ela dá bastante dicas, a medicina está aí, tem uma diversidade agora, que eu estava conversando com a Carla antes de nós entrarmos no estúdio, o quão tem sido benéfico o trabalho da nutricionista. Eu nunca imaginava que nutricionista seria tão usado nessa parte agora medicinal para as emoções ao comer, né? Então a gente tem que ter mudança de hábito mesmo, é necessário. Bom, gente, vamos voltar aqui, né, com as nossas convidadas. Agora a gente já vai começar com as perguntas, onde elas vão estar respondendo algumas perguntas para nós. Vamos começar então com a Carla. Carla, quais seriam as principais causas da obesidade? Qual a relação do excesso de peso com outras doenças metabólicas? Ótimo, Liliana. Há um tempo atrás, as pessoas comiam comida de verdade. Era a comida da vovó. A saladinha, o arroz, o feijão, a carne. E essa alimentação era rica em fibras e nutrientes dos quais o corpo precisava. Nós renovamos 25 células todos os dias e para 25 milhões. E para isso a gente precisa de 23 nutrientes. E esses nutrientes eles vêm através da alimentação. Então a causa número 1 da obesidade é um desequilíbrio na alimentação. E esse desequilíbrio, o consumo de enlatados, industrializados, conservantes, corantes, aditivos, isso fez um descontrole na composição da flora bacteriana. Isso chama-se desbiose intestinal, aumento das bactérias ruins e diminuição das bactérias boas em contrapartida dos fungos. Por exemplo, Liliane, aquela pessoa que sente muita vontade de comer doce depois do almoço, provavelmente ela está com excesso de fungos no intestino. É o fungo que produz interessante, hein, doutora? É o fungo que produz uma neurotoxina cerebral que causa depressão e vontade de comer doce. A pessoa almoçou, dá vontade de comer doce. Então você pode investigar e a dica é simples: tomar uma xícara de chá de alecrim meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar e reduzir o açúcar e a farinha de trigo. Então, gente, a primeira causa da obesidade é esse desequilíbrio nas bactérias boas. Essas bactérias boas, elas são responsáveis pela serotonina, que é o hormônio da alegria, do bem-estar. Então, vivemos num país estresse, pressão, cortisol alto. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Sabia, Liliane, dessa informação? E assim, é preocupante isso, né? Porque a ansiedade causa N doenças, né? Então, ó, temos a questão genética, a questão que a alimentação já não fornece os nutrientes que a gente precisa para produzir a serotonina, a endorfina. Por exemplo, a serotonina ela precisa do triptofano. O triptofano é encontrado no músculo, nos ovos, no cacau, na banana, no grão de bico. E o triptofano, para ser convertido em serotonina, ele precisa de ácido fólico proveniente das folhas verdes escuras, couve. Então não é todo dia que o brasileiro coloca folhosos verdes escuros. Então precisa de ácido fólico, magnésio, vitamina B2, que está presente no fígado, nos ovos, na carne vermelha, e a vitamina B6 na salsa, no alho, no gergelim, na banana e na linhaça.
O gergelim ele é rico em zinco, responsável também pelo bom funcionamento da tireoide. Então, gente, olha o que acontece. A pessoa, quando ela está sobre estresse, sobre cortisol, o estresse ele inibe a absorção da principal fonte de energia do cérebro, que é a glicose. Então, com cortisol alto, entra menos glicose no cérebro e a pessoa ela se vê obrigada a comer mais açúcar e de forma compulsiva. Açúcar, gordura e farinha de trigo. Ela busca esses alimentos de forma rápida como fonte de prazer. Então é um círculo, é um ciclo vicioso. O estresse ele inibe a absorção de glicose, que é a principal fonte de combustível do cérebro, e essa glicose ela é convertida em energia radical livre. O excesso de cortisol também ele muda o pH do estômago e aquela proteína que você come, o músculo, que era para ser quebrada em triptofano para ser absorvida pelo organismo, já não acontece mais. Então, o estresse muda a produção de ácido clorídrico. O cromo também ele é diminuído pela absorção dele pelo estresse, e o cromo também facilita a entrada do açúcar dentro da célula. Então, o que acontece, gente? O estresse, aí a pessoa não come carboidratos bons, do bem, e o excesso de açúcar ainda degrada o cromo, que é responsável pela absorção da glicose. Então, gente, vira um ciclo vicioso. Eu estou no meu período de estresse, de ansiedade, meu cortisol sobe, e aí, para amenizar esse estresse, eu uso a comida como fonte de aconchego e para diminuir esse estresse. Então, vira-se um círculo vicioso. E quanto mais cortisol, menos serotonina é produzido. Então, gente, tudo começa com as boas bactérias do nosso intestino. Elas são responsáveis por 90% da produção de serotonina, que é o hormônio da alegria e do prazer. Então, gente, controlar o estresse é um fator primordial. E as doenças relacionadas com a obesidade, Liliane, são doenças cardíacas, hipertensão, gordura no fígado e câncer. O câncer de mama ele é relacionado com a obesidade. Mesmo? Fora artrite. Então, gente, olha... Então, a pessoa, como se diz, viver uma vida saudável, né, doutora? E vamos dizer assim, tentar se manter no peso adequado do seu organismo, que cada pessoa tem um organismo, ela está prevenindo doenças. Como, por exemplo, câncer, né, como você falou. Isso. E tudo começa com o nosso intestino, que ele é considerado nosso segundo cérebro. O intestino, então, ele é considerado segundo cérebro, por quê? 90% da produção da serotonina é feita pelas boas bactérias do intestino. Então tem mais ligações do intestino para o cérebro do que para o cérebro para o intestino. Ele é o único órgão que independe do funcionamento do cérebro. Então, gente, fazendo uma recapitulação. Nossos hábitos alimentares errados, a rotina estressante, a falta de prática, e como que a atividade física entra? A atividade física ela inibe essa produção do cortisol, que o cortisol em excesso ele degrada a serotonina. Vou só mostrar pra vocês, mulheres que estão ouvindo, como que eu sei que minha serotonina está baixa? É só lembrar do seu período da TPM. O estrogênio é o hormônio que protege a destruição Então, o estrogênio é o hormônio que impede a destruição da serotonina. Quando eu estou no período da TPM, eu estou com o estrogênio baixo e o meu triptofano ele é destruído. Então, aquela sensação de angústia, desequilíbrio emocional, quero chorar. Então, você viver no ritmo de cortisol alto e estresse é como se você estivesse no período de TPM constante. É só para vocês entenderem como que funciona a baixa da serotonina no organismo. É só lembrar do período da TPM. Certo, gente? Entendi. Doutora, vamos para a próxima pergunta. Então, como lutar contra a obesidade? Isso. Qual a principal dica? A pessoa que quer lutar contra a obesidade, quer mudar os hábitos? Primeira coisa, Liliane, é aceitar. Aceitação. Quando eu não aceito algo, isso é motivo de gerar um sofrimento. Né? Muito. Né, doutora? Né, pastora? Então, a não aceitação de algo é a origem do sofrimento.
Eu tenho que aceitar que o meu corpo não está bem, a minha energia não está boa, porque a pessoa que está com peso em excesso, a energia não está boa, ela tem o sono prejudicado e ela se sente frustrada, incapaz e vai deixando, procrastinando. O que acontece? Como que lutar contra a obesidade? Entender que a luta contra a obesidade é um processo, gente. As pessoas querem a pílula mágica. Isso é errado. É uma construção, né? Não é, pastora Sandra? São etapas a serem cumpridas. Né? Então, como lutar contra a obesidade? É entender que é um processo de autoconhecimento, certo, gente? Eu tenho que entender as minhas emoções. As minhas emoções. Você controlar, né? Gente, olha aqui, eu trouxe um gráfico aqui para vocês. Ó, o que está acontecendo nessa pandemia? Então, a pergunta, como lutar contra a obesidade? O que aconteceu nessa pandemia? Aumentaram-se os desafios e as minhas habilidades emocionais para trabalhar com esses desafios, elas diminuíram. Ou seja, eu não estava preparada para enfrentar os desafios, ficar em casa, isolamento social, preocupação, medo do coronavírus, medo de perder o emprego, medo da situação e da crise financeira que vai vir. Então, gente, maior desafio e menores capacidades e habilidades emocionais. Isso gera ansiedade. Na vida é necessário ter desafios, porque o ser humano precisa de desafios para crescer. Só que quando ele não tem capacidade e habilidade emocional para lidar com esses desafios, ele paralisa. Uma vida sem desafios é uma vida apática, entediante, e a pessoa fica muito relaxada. Desafios são necessários. Nós estávamos falando ali, né, Sandra, pastora Sandra, sobre a depressão. Na Noruega, as pessoas, os jovens têm uns estudos muito fácil, lá é tudo muito fácil, faculdade, lá. Então, se tudo é muito fácil, se falta desafio na vida, a pessoa, o grande número, eu lembro da minha professora de geografia falando, o número de suicídio lá é muito alto. Por quê? Falta desafios. Então, o que eu quero? Desafios é bom, mas a gente tem que se desenvolver. Crenças novas, pessoas novas. Se a gente está num patamar que a gente está insatisfeito, a gente tem que procurar conhecer pessoas novas, modelar pessoas novas. Como que um bebê, uma criança, ele aprende a andar? Então, gente, o processo eu falo para os meus pacientes, o processo de emagrecimento, ele tem que ser visto como um desafio. Um desafio. A criança cai, mas ela desiste no primeiro tombo. Então, o que acontece com as pessoas? Elas têm que aprender a habilidade da persistência e da perseverança. E hoje uma palavra, né? Eu li uma palavra da Bíblia, que é a persistência e a perseverança. Então, gente, encarar um desafio e se planejar, organizar e encontrar atividade física prazerosa. Alimentação, né, doutora? Sabe pensar, né, na ter o equilíbrio, né? Isso. Então, o equilíbrio. Então, o que eu queria trazer para vocês? O planejamento, Liliane. O dia que eu vou fazer as compras, o que eu vou comer durante a semana, ou eu vou pedir uma comida gordurosa, né, pelo aplicativo. É gostoso? O cheiro é bom? Né? Então, gente, é se desafiar, se conhecer, né? E porque o aumento de antibióticos, né? O aumento de remédios, tudo isso, a gente devia viver numa bolha, né? Se a gente conseguisse viver numa bolha onde que não tivesse os poluentes dos combustíveis fósseis. Então, gente, evoluiu-se, mas a gente tem que usar a alimentação como forma de detox, porque é o bisfenol A que tem na garrafinha, né, por exemplo, várias coisas que contribuem para a obesidade, o excesso de estrogênio pelos anticoncepcionais, bisfenol A, uma alimentação que tem metais pesados, o desodorante que a gente usa tem alumínio,
o amálgama, tem mercúrio. Então, gente, tem vários fatores que eles entram nas células de gordura e funcionam como disruptores endócrinos. Isso aumenta mais ainda as células de gordura do corpo. Então, a alimentação vai funcionar como prevenção, detox. Ok. Doutora, vamos para a próxima pergunta, então. Certo. Para a gente dar continuidade para o nosso bate-papo, porque a hora voa. Como a obesidade se manifesta através das emoções, doutora Carla? Ótimo. Então, olha, como eu trouxe esse gráfico para vocês, quando o meu desafio é maior do que a minha capacidade emocional de lidar com esse desafio gera ansiedade, cortisol alto, estresse. Liliane, sabe qual que é o principal pensamento que passa na cabeça de uma pessoa que está acima do peso? Ela se sente abandonada, frustrada, incompreendida, culpada. Então essas são as emoções que ficam assim: ninguém me entende, eu sou muito sensível. Então a pessoa que tem traços de oralidade, ela tem questões em relação ao alimento, né? Ela se sente acolhida pelo prazer do alimento, né? Ela resgata aquele sentimento de felicidade lá da amamentação. Às vezes tá faltando algo na vida, né, doutor? Vamos dizer assim. Isso. E a pessoa tenta preencher com a comida, né? Às vezes não tá bem no relacionamento, não tá bem profissionalmente, a pessoa tá com uma insatisfação de certa forma, né? E aí, ao invés de trabalhar aquela insatisfação, vai descontando, né, na comida. Tem pessoas que descontam em outros vícios, né? Bebida, por aí vai. Isso, Liliane, é um vazio. A pessoa sente um vazio. E esse vazio e esse abandono, ela cuida de todo mundo, só que ela não cuida dela. Quando você cuida de todo mundo e não se cuida, você está se abandonando. Então a primeira ideia é você tirar um tempo para você se priorizar, certo? Então a sensação do abandono ela é muito forte, né, nas pessoas que estão acima do peso. E assim, doutora Nilma, quando a gente fala, por exemplo, das emoções, né, a gente começa a pensar no contexto social que nós estamos inseridos na sociedade, né? Porque a gente observa que as pessoas elas tentam muitas vezes ficar se comparando constantemente, né? Porque muitas vezes são expostas, vamos dizer assim, a mídia, né? Onde você vê criações assim sempre muito sedutoras, que a pessoa, esse é o corpo ideal, e às vezes aparentemente a pessoa tem que ser mais inteligente, mais rica, mais magra, mais sexy, né? Essa na verdade são as pressões da nossa sociedade hoje. E aí, assim, eu tenho que ser a mais bem-sucedida. E isso, para algumas pessoas, às vezes acaba sendo um dos causadores de ansiedade, né? Insatisfação e sentimento de inferioridade, da pessoa querer se comparar, né? Porque, por exemplo, que aquela mulher, que aquele homem da revista, a gente sabe que na realidade não é aquilo, né? Ali tem todo o tratamento do Photoshop. E essa comparação, acho que pode gerar, né? Inclusive, assim, a questão das emoções aí, uma decepção com a vida que as pessoas vivem de uma maneira geral. Acho que é importante a gente estar falando sobre isso aqui também, porque eu acho que tem a ver muito com as emoções, doutora Carla, nessa comparação, ficar se comparando. Mas aí vamos para a próxima pergunta, doutora Carla, qual a relação entre compulsão alimentar e ansiedade? Ansiedade é um excesso de futuro. A pessoa não consegue ficar no tempo presente, né? O ideal era vivermos 10% no passado, 20% no futuro e 70% do tempo no presente, porque é no presente que a gente tem energia para ir atrás dos nossos planos de vida, dos nossos objetivos. Lá no futuro, o que acontece? Como que uma pessoa ansiosa funciona? Ela se projeta lá no futuro, ela quer tentar trazer um futuro antecipado, mas pensando de forma negativa pelos seus medos e pelas suas condições e crenças que foram colocadas na cabeça dela. Então, a pessoa ansiosa, ela vive de condições. O que é viver de condições? Ela tá com as crenças e com os medos, né, que foram colocadas nelas. Infelizmente, assim, a criança aprende por modelagem. Então, os adultos, quem exerceu o papel de autoridade, professores, parentes,
Isso então ela tem que aprender a olhar e agir por decisão e não por condição. Então a pessoa ansiosa, ela quer ter o controle das situações, como se ela não fosse agir, aquilo não ia sair, sabe? Do jeito que era o certo. Então, gente, a gente tem que ter um pouco de desapego, fazer cada dia o nosso melhor e esperar para a lei da semeadura e da colheita. A gente tem que esperar o resultado. Se você vai semear, você tem que esperar o tempo de colher. Então, o que acontece? A pessoa ansiosa, ela antecipa as situações, mas tudo para o negativo. E ela coloca várias possibilidades. Ah, mas se não der certo nesse caminho, eu vou fazer isso, isso e isso. Então ela sofre e gasta toda a sua energia. E no final do dia ela está esgotada mentalmente, gente. Isso é muito grave. Então, através de técnicas de estado de presença, mindfulness, através da leitura da Bíblia, ela consegue voltar para esse estado de presença. Então, gente, a ansiedade é algo muito sério, né? A gente tem crianças aí tomando Ritalina e vários, né? Então, gente, através do autoconhecimento. Qual que é esse medo que eu preciso, essa crença, esse medo que eu tenho, que gera essa ansiedade? E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, gente, quando a gente se encontra com o amor de Deus, com o amor que a gente tem por nós mesmos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Só quando você tem a presença de Deus realmente na sua vida, através da leitura e da prática diária, através dessa leitura, da meditação, então o verdadeiro amor lança fora todo medo. Gente, essa é uma frase muito forte que já foi cura para muitas pessoas, certo, gente? Ou a gente vive no ego, nas condições, nas crenças, ou a gente vive no amor, que é a nossa essência. O amor, a luz, a alegria, a felicidade, estado de presença, gente. A gente se conectar com Deus é a gente viver o reino, é o estado de presença. A porta estreita, gente, que a Bíblia fala, justamente é isso. Para você se conectar com Deus, você tem que entrar pela porta estreita, que é o estado de presença. E a gente tem que construir nosso castelo em terra e sobre a pedra. É isso. Não sobre o nosso ego. Nosso ego quer porque quer aparecer, né? Sobre o que você estava falando, né, Lilian? Sim. A gente quer se comparar o tempo todo. É o problema dessa sociedade hoje em dia, né, doutora? E assim, quando a gente fala, por exemplo, dessa relação... Mina autoestima, né, Lilian? Ansiedade, assim, com a emoção, é muito interessante porque quando a gente pensa na compulsão, né, se a gente parar para pensar, quando nós estamos tristes ou frustrados, a gente acaba comendo. E se você está feliz, você também come entre amigos, né? Então, quantas pessoas hoje em dia tem que tem vontade de mudar os hábitos, mas às vezes pode acontecer de deixar, por exemplo, de fazer uma atividade física, porque a pessoa está se sentindo cansado ou triste, ou até mesmo desanimado, e tem pessoa que às vezes acha que é um cansaço físico, mas é um cansaço na mente, né, emocional. E tem também aquelas pessoas que tem um outro tipo de compulsão, que às vezes acabam descontando, bebendo, né, em excesso, desenvolvendo outro tipo de vício para tentar se esquivar de uma emoção desconfortável, como tristeza, medo ou raiva, assim por diante, como a senhora falou da pandemia. Bom, a gente vai conversar agora aqui com a pastora Sandra, daqui a pouco a gente volta com a doutora Carla. Pastora Sandra, a gente queria saber também um pouco mais sobre a palavra de Deus com relação a esse assunto das emoções, né? Quais as orientações a palavra de Deus nos traz a conseguirmos ter um equilíbrio das nossas emoções e sentimentos? Olha, antes de tudo, eu quero só ler uma passagem aqui rapidinha, que é muito importante, que a doutora Carla até comentou. Em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: a vida de vocês está cheia de dificuldade, de provações, então considere isso motivo de grande alegria. Parece, né, o contrário. Então considere isso motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. E portanto, deixe a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. Olha só, e serão fortes de caráter, íntegro, sem que lhe falte coisa alguma. Isso daqui está tudo na palavra de Deus. Buscar o equilíbrio
buscar o equilíbrio de tudo na vida. Mente, corpo, coração, pensamento, o sentir. A nossa mente, o nosso corpo, ele é conectado. Há um tempo atrás a medicina não via dessa forma, achava que o pensamento era uma coisa e a reação do corpo seria outra, mas não. O nosso corpo, ele é conectado com a nossa mente, com o nosso pensamento. Então isso é fácil da gente poder perceber. A Liliane falou uma coisa muito séria, que é a parte que as pessoas estão buscando aprovação das pessoas para se sentirem bem. Então se ela é mais gordinha, eu vou querer ser magrinha, mas para mostrar, mas aí começa a fazer aqueles regimes doido, né? E que vai trazer até um outro distúrbio. E assim, como a senhora está falando, eu acho que até a doutora Carla pode falar depois mais disso, mas cada pessoa ela tem um metabolismo e tem um organismo. Isso. Né? Tem um formato do corpo, então não adianta aquela comparação, você querer ser igual àquela pessoa. Não adianta. Né? Assim, por isso que eu acho que ter um acompanhamento personalizado é importante, né? Para o profissional ele avaliar e ver mais sobre o seu metabolismo. Isso, né? Por quê? Você precisa. Não adianta você, a tua mente tá ali pensando que você vai ter aquele corpo legal, né? Ou você vai ter uma saúde fazendo os exercícios, a atividade física que nós temos que fazer, isso é bom. Tanto não só para aqueles que estão um pouco acima do corpo, porque não é isso, acima do peso. É para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Mas não adianta a mente pensar uma coisa, você tá lá malhando, fazendo tudo ali legal, mas você é uma pessoa estressada, você é uma pessoa irada, rancorosa, não consegue perdoar. Tudo isso mexe com as suas emoções e ela reflete no corpo, aonde as doenças psicossomáticas estão em alta por conta disso. Então, a obesidade ela tem vindo muito por essa parte das emoções. Como a Liliane falou, você querer buscar aprovações daquilo que as pessoas querem ver em você. Mas nós temos que ser o que nós somos. Cada um é um ser individual. Nós somos seres individuais. Deus nos criou como seres individuais, a imagem e semelhança dele. E ele fala para que nós possamos cuidar do nosso corpo, que nós possamos buscar o equilíbrio. A palavra de Deus, ela nos dá uma dica bastante forte lá em Tiago, em 2 Timóteo 7, que fala assim, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder ou ousadia, de amor e um fato, equilíbrio. Então nós temos sim, a nossa mente pensa algo, nosso corpo quer fazer outra coisa, nós temos que ter esse equilíbrio das nossas emoções para que a gente não venha sofrer, né, essas enfermidades em nosso corpo. E pastora Sandra, porque assim, quando a gente fala das emoções, né, e essa ligação assim com a compulsão, seja ela na comida, seja ela na bebida, a gente começa a falar também sobre vícios, né? Sim. Então assim, a Bíblia fala sobre vícios. É possível a pessoa vencer um vício? É possível. É possível vencer um vício através, a palavra de Deus fala assim, ó, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansado, sobrecarregado do quê? Talvez a tua vida você tem passado por circunstâncias, situações adversas, como veio essa pandemia, muita gente com desemprego, com a enfermidade, começou a fazer algo que não fazia ou que fazia pouco. Bebia socialmente, mas aí com todas essas acontecimentos... Com a panela de pressão que vem, aquela pressão dos sentimentos, das emoções, a pessoa começou a exagerar mais. Exagerar, ainda. E o exagero, tudo que é demasiado, ele traz um mal para nós. Não, e tem até os adolescentes também, né, pastora? Porque aquele adolescente fica trancado no quarto, no jogo, o dia inteiro no jogo. É o que está acontecendo, porque não tá na escola. Gente, eu falo isso assim propriamente porque eu sou capelã militar e capelã escolar. Então eu trabalho muito dentro das escolas. E nós temos enfrentado isso, da ansiedade, da falta de equilíbrio. Adolescentes que começam a fumar cedo, a beber para demonstrar para o outro que ele também é pop, que ele está no meio das coisas. Que ele é descolado, né, moderno? Isso, que ele é descolado, moderno. Quando vê aquilo, gerou uma dependência nele, do qual ele não consegue parar. Então, e muitas vezes, os pais não sabem
Então eu quero até aproveitar aqui, fazer um alerta aos pais. Observe seus filhos. Eu tenho um filho adolescente de 16 anos, ele é um filho único, e então eu observo muito, porque além dele ser só ele, não ter mais irmãos, porque é bom quando tem mais irmãos, pessoas da idade, e eu observo muito se ele está muito no quarto, conhece agora a escola em casa, a gente tem que observar porque já fica um tempo mais no celular, se está jogando, o que ele está assistindo, por que ele está ficando tanto no quarto. Isso é um alerta para todos os pais. Gosta de ficar mais no quarto fechado, escuro, tem que observar, porque são reações emocionais que têm gerado a ansiedade. Hoje, adolescentes de 15, 16 anos, eles estão nervosos, eles falam assim, vocês têm que entender, porque é o jeito deles colocar para fora o nervoso. E às vezes o pai ou a mãe quer agir na força, na violência, não é isso. Tem que sentar, conversar, analisar, porque está gerando depressão, crianças se automutilando, né? Tudo isso tem que observar. E aí, assim, pastora Sandra, acho que é uma oportunidade também dos pais, né, se relacionarem melhor com seus filhos, né? Com certeza. Eu digo que até essa pandemia, a palavra de Deus fala assim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então nós temos que ter esse equilíbrio. A princípio, quando chegou a pandemia, foi aquele alvoroço. Gerou medo, gera um medo em nós, só que nós não podemos deixar o medo, né, tomar conta de nós, né, decidir por nós. Então esse tempo da pandemia também trouxe algum bem. As famílias estavam muito dispersas, os pais muito dispersos dos seus filhos. Então nós não podemos só olhar a situação, nós estamos falando de emoções. Se a gente for agir pela nossa emoção, nós vamos gerar a ansiedade. E a palavra de Deus em 1 Pedro 5,7, ela fala que nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? Então, o que Deus quer falar com a gente? Quando a gente sente essas pressões, né, na nossa vida, que nós possamos sentar, analisar a situação com calma, com paciência, né, e conversar. Então essa pandemia, esse confinamento veio, eu creio, também para que as famílias possam se achegar e não acontecer como está acontecendo muitas separações. O número de divórcio aumentou, porque a família estava tão acostumada a ser independente, cada um do outro, que tinha um lar, mas não vivia em família, em união ali, o partir do pão, a mesa chega, posta. O outro sai, né? Isso, vou para a escola, vou para a faculdade, vou para o trabalho, vou à igreja, vou à academia. E um senta lá no quarto, outro na sala, não almoça mais juntos. Então, eu quero também trazer aqui, dar uma dica para você. Começa nessa pandemia, se você está nesse confinamento, no home office, na escola em casa, que você possa fazer algo diferente. Você tem um espaço maior na tua casa, tá sol, faz um piquenique, faz um café da tarde diferente, coloca uma toalha lá no chão mesmo, em cima da grama, não sei, onde você tem um espaço, coloca ali, faz um suco, algo normal, convide o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, brinque mais com o teu filho, dê mais atenção, ame mais, né? Então valorize a família. Tudo isto traz o equilíbrio, Liliane, para a nossa casa. Vê você fala assim, pastor, é fácil você falar que você tem um filho, então é 3. Meu pai mora comigo, ele tem 89 anos. Meu pai, ele é super saudável, super comunicativo. Então tudo isso, a gente faz coisas diferentes. Eu monto uma mesa simples mesmo. Eu ponho um vasinho de flor, não tem um vaso, eu pego uma xícara, coloco uma flor artificial, muda a situação. Isso vai trazendo equilíbrio dentro da família, para que você possa poder vencer todos esses obstáculos, todos esses desafios que for proposto a nós a se adaptar. E a adaptação não é fácil, ela gera um esforço nosso para mudança. Então não fique só olhando para a situação da pandemia do Covid-19, senão você vai inculcar isso na tua cabeça e você vai gerar medo, ansiedade, insegurança. E a vida lá fora é muito maior que o Covid, gente. É verdade, pastora. Né? Então, assim, né? Tira esse tempo para olhar, por exemplo, para a palavra de Deus, né? Porque acho que a gente até pode dizer que a palavra de Deus pode trazer, né? Cura para as emoções, sim, né? sim. Um alívio, um equilíbrio, né, pastora? Isso mesmo. Porque, nós somos o reflexo, né? Do que nós
comendo do que nós falamos. E eu pus alguma coisa aqui que eu quero só para buscar o equilíbrio entre o corpo e a mente. Isso é uma escolha que nós temos que fazer. Ser curado, ser tratado, a gente precisa se permitir, né? É uma decisão, é uma escolha, né? Não adianta a Liliane falar assim: ó, Sandra, você tá com essa enfermidade, você precisa de ajuda, né? Mas se a pessoa não reconhecer e não tá bom assim, meu corpo tá bom, eu tenho 1,60 m, eu tô pesando 95 kg, tá bom? Não está bom. A gente sabe que não está bom, isso vai fazer muito mal. E aqui, para buscar o equilíbrio entre o corpo e a mente, é a serenidade, né? A serenidade, ela faz bem para o físico, olha só. Ela é o cuidado, né, contra a ansiedade, porque a ansiedade ela gera gastrite, problemas cardíacos, muito mais. A calma faz bem para o coração, nós estamos falando de mente e corpo, os reflexos. A falta de calma, ela gera palpitação, né, aquela arritmia cardíaca, né? A fé, ela falou algo sobre a fé, a doutora Carla, eu quero enfatizar isso aqui. A fé faz bem para o rins. Olha só, que interessante. A fé faz bem para o rins. Além da ingestão de líquido, né, que nós precisamos beber mais água, o órgão pode ser beneficiado pela fé e pode diminuir risco de diabetes, doenças do coração, doenças respiratórias, infarto, insuficiência renal, acidente vascular cerebral, que é o AVC, e isto é confirmado pela Organização Mundial da Saúde. Então vamos sorrir mais, vamos amar mais, vamos ter paz, vamos ter calma. Não decida tudo no calor da emoção. Pensa, né? Toma uma água, para depois você tomar decisões. Muitos casamentos estão sendo desfeitos nessa pandemia por conta da ansiedade, e os casais estão agindo no calor da emoção, né? Pais têm corrigido filhos também no calor da emoção, e a correção tem sido de violência. Isso vai gerar mais violência, mais violência. Pastora, eu queria passar aqui para a próxima pergunta, porque nosso horário está passando. É possível conseguir o equilíbrio entre a mente, o que se pensa, né? Coração e o que se sente, e o corpo? Sim, com certeza. Nós falamos agora há pouco, nós podemos exercitar a mente, né? O corpo. Com o tempo, a gente exercita a mente, mas esquece de exercitar o corpo. Então o que acontece? Com o tempo, o nosso corpo vai começar a sentir dores. Dores nas pernas, dores muscular, dores na junta, e tem até aquele famoso ditado, né? Junta tudo e joga fora. Mas não é isso, você precisa se permitir a pensar, né? A pensar o porquê o seu corpo está expressando isso, porque a sua mente está sendo levada para um lado e o corpo ele está sentindo, mas você não está observando isso. Então você não pode só exercitar a mente, você precisa exercitar o teu corpo, conjunto, né? Não adianta, que nós falamos, ficar malhado, ser estressado e tudo mais, né? Isso não só na nossa vida familiar, isso na vida profissional, na vida secular, né? Pessoal, na vida pessoal. Precisamos nutrir essas emoções no nosso corpo, de forma, se ela é uma emoção, um pensamento que não é bom para o corpo, eu tenho que tirar todo esse lixo emocional. E Deus, ele tem o desejo de curar, sabe? E ele tem um poder para isso, mas nós precisamos também se permitir a lançar todo esse lixo emocional, né, da nossa mente, que está fazendo mal para o corpo, para que nós possamos ser tratados nessa área. E hoje a gente, Liliane e doutora Carla, a gente não pode fugir disso, porque isso tem sido tão forte, que você olha uma pessoa, você pensa algo dela, mas a mente dela está tão conturbada, ela está dentro de si, num vazio, procurando preencher aquele vazio. O que vem à mente ela não consegue
passar realmente para o corpo aquilo que ela pensa que é bom, que é benéfico, e ela faz totalmente ao contrário do que a reação do corpo. É se encontrar, né? O ser humano, ele precisa se encontrar. E para você se encontrar, para você preencher esse vazio, para você mudar essa situação, você precisa ter contato com Deus. Você precisa se conectar com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. O meditar, o falar, o ler a Bíblia. Gente, a gente fala assim que o único ser que não tem manual é o ser humano. Mas a gente sabe que não é verdade, né? Nós temos a Bíblia, que é o manual para todo ser humano. Se você ler a Bíblia, é uma fonte de dicas, de energia, de cura para nossas emoções. Nesses últimos dias, que nós estamos vivendo todos esses problemas, que a mente e o coração parecem estar desconectados um do outro, você precisa buscar essa conexão com Deus através da Bíblia. Ok, pastor, daqui a pouco a gente retorna com vocês. Quero fazer aqui, doutora Carla, quais são os aspectos psicológicos da obesidade? Retomando, né, os aspectos psicológicos, é a sensação de abandono, autoestima baixa, os aspectos psicológicos é o medo de desagradar as pessoas. E principalmente, a pessoa que está obesa, ela tem uma distorção da autoimagem. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, porque nós somos doutrinados a agradar, né? A forma como as pessoas me veem, os aspectos psicológicos da obesidade. A pessoa está confusa, ela se vê num círculo de pensamentos que ela não consegue, às vezes, sozinha romper esse círculo. É culpa, sensação de culpa, frustração. E, por exemplo, se você aprender a colocar metas pequenas, o que gera frustração? Colocar uma expectativa alta. Eu vou conseguir perder 8 quilos em um mês. Uma expectativa muito alta, e quando eu não atingo essa expectativa, isso gera frustração. E aí você condicionou seu cérebro a uma crença que você não é capaz. Você se sente a pior pessoa do mundo. Todo mundo consegue emagrecer, eu não consigo. Mas o que? Você colocou uma expectativa muito alta. Então, gente, faça o seu melhor. E eu acho que isso vai pra tudo, viu, doutora? Né? Porque a senhora tá falando aí, tá me passando aqui na mente, né? Tudo que a pessoa ela impõe, às vezes, como objetivo. Porque, assim, nós não temos o controle totalmente da nossa vida, né? Isso pertence a Deus. E aí, às vezes, a pessoa, por exemplo, põe expectativa alta demais. Aí, às vezes, aquilo não sai como esperado, se frustra. Nos relacionamentos, na vida profissional. Então, gente, tem que ter o pé mais no chão, né? Não é pastor, o pé no chão. É tentar agradar menos os outros e se colocar em primeiro lugar. É se acolher na sua sensação de abandono. Tá bom, eu tô sentindo um vazio existencial, um abandono, mas por que eu me abandonei? Eu fiquei colocando todo mundo em primeiro lugar. Muitas mulheres, muitas mães se veem assim, na síndrome do ninho vazio. Os filhos casam e vão embora, e elas viveram a vida em função do marido, dos filhos, a vida toda. Quando o filho vai embora, ela se sente como se uma identidade fosse desconstruída. Ela tem que construir uma nova identidade. Então, gente, se amar mais, gente, o segundo mandamento de Deus, amar ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu me amar primeiro, e do mesmo jeito que eu me amar, eu amar o próximo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Liane, colocando em prática, se você pegar 2 desafios por ano, segundo o psiquiatra que eu fiz um curso, o Ítalo Marcílio, se você pega 2 funções por ano, eu quero organizar melhor, eu quero ser uma pessoa mais organizada, eu quero passar batom e filtro solar todos os dias. Se você pega 2 coisas e faz constantemente, você se torna bom. O que acontece? As pessoas, elas não têm persistência. Aquelas pessoas que conseguem algo na vida, não é porque elas têm dons especiais.
elas só fizeram o simplório diariamente. Então, não é porque a pessoa é mais inteligente, ela teve mais oportunidades, né? Não, é porque ela fez o simplório, o simples a cada dia. Então, o que define uma pessoa que está com uma vida medíocre, mediana, de uma pessoa que está retendo resultados, é fazer o simples a cada dia. E, Liliane, eu queria, assim, resumir, né, o que foi falado. A compulsão é quando a pessoa se alimenta de grande quantidade em curto espaço de tempo. Então ela está num ciclo ali de emoções, de conflitos muito grandes, que precisa ter um acompanhamento psicológico para ela conseguir sair daquele ciclo. Esse autoconhecimento que eu falei para vocês. Então, gente, Gênesis 1:26. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a identidade que precisa ser ativada dentro de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. E quando é ativada essa identidade dentro de você, um propósito de vida só é ativado quando é ativada uma identidade. Então, eu tenho que equalizar como eu me vejo. Eu tenho que equalizar a forma como eu me vejo com a forma que Deus me vê. Então, gente, quando eu não preciso da aprovação de ninguém, não preciso. Eu sou a imagem e semelhança de Deus e eu governo sobre todas as coisas. Então, a pessoa que é livre, ela não fica dependendo de aprovação. Então, gente, vá colocar, né, essa frase: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou o amor, né? O amor versus medo. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou sementes de bem. Então, gente, o nosso propósito, o nosso chamado maior, sabe qual que é o nosso propósito e o nosso chamado maior? É ser imagem e semelhança de Deus, gente. Eu tenho as virtudes. Então, gente, é buscar valores e virtudes de valor de eternidade. Então, as pessoas estão buscando muitas coisas, estão muito focadas no prazer imediato, no comer, em ter tudo imediato. Isso não leva a felicidade, isso leva cada vez mais ao vazio, porque você quer, seu ego quer porque quer ter o carro, quer ter aquela roupa, e você se sente mais vazio, porque isso não preenche. O que preenche um vazio existencial é a propósito ativado através da identidade ativada. E eu consigo ativar minha identidade quando eu me sinto e me vejo como imagem e semelhança de Deus. Se não for esse é o caminho, gente. Então, para sair desse ciclo de obesidade, para de depender da aprovação dos outros, para de ficar perguntando opinião. Não, vai e faça. E micro resultados curam, gente. Então, cada 500 gramas que você perder na balança, gente, então, e andar com pessoas diferentes, com crenças diferentes. Se você ficar naquele mesmo círculo de amizade, se você não ler livros novos, colocar crenças novas na sua cabeça, você vai continuar do mesmo jeito. Você não vai evoluir mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Você tem que ter mentores para você modelar. Você tem que ter mentores de princípios e de valores com os quais você se identifica. E trabalhar e chegar lá, tá, gente? Então, essa é a ideia, tá? Eu só saio de um vazio existencial e paro de colocar comida. Então, os amortecedores emocionais é a comida, os vícios, a bebida, o droga, álcool e outros. Então, gente, esse é o caminho. Ok, doutora, vamos conversar aqui mais um pouco com a pastora Sandra. Pastora Sandra, deixa para nós uma última mensagem aí para as pessoas que, diante das fragilidades humanas, né, às vezes acabaram por desenvolver sentimentos de fracasso e às vezes está com a baixa autoestima, tentando aí às vezes preencher esse vazio nos vícios e compulsões. Eu quero ler aqui para você, quero mencionar um versículo que fala em Romanos 12:2, que diz assim: não imite a conduta e o costume deste mundo, mas seja cada uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensam. Assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, uma palavra, o que a doutora Carla acabou de falar.
você buscar a aprovação das pessoas, você vai estar sempre se decepcionando, você vai estar sempre frustrado. No livro de Provérbios fala muito lá no capítulo 23, depois vocês podem estar lendo, que fala que se a gente ficar buscando copiar as pessoas ou buscar naquela... Você às vezes nem sabe quem é aquela pessoa e você fala, nossa, mas ele faz coisas legais, eu vou fazer também. Então em Provérbios 17 fala, não inveje o sucesso dos pecadores, tema o Senhor com toda a confiança, porque Ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado se você confiar em Deus. Então, se você está cansado de viver isso, se você está sobrecarregada, se você está sentindo essa opressão, que você chega a estar oprimido, essa é a opressão do mundo. É querer fazer você ser o que você não é, viver a vida do outro. Você precisa buscar em Deus a sua própria identidade, a imagem e semelhança de Deus. Isso é possível? É possível. A partir do momento que você começa a se conectar com Deus. E quando eu falo de conectar com Deus, não é só para aqueles que não têm o costume de ler uma Bíblia, até aqueles que estão lendo uma Bíblia, que a Bíblia ela não é para o evangélico, viu gente? Ela é para toda a humanidade. Muitos pensam que a Bíblia é o livro do crente, do cristão, do evangélico. Não, a Bíblia ela foi escrita para toda a humanidade, para trabalhar suas emoções físicas, suas emoções espiritual, mental, né, o teu corpo, tudo. Aqui você encontra tudo. Então eu quero falar para você, se você está sobrecarregado, se você já está sem alegria, está cansado de viver a vida para o outro, isso até dentro de relacionamento, às vezes você se omite para viver a vida que o seu esposo quer que você viva de uma forma desregrada ou de uma forma oprimida, né? Então mude isso, você pode mudar. A palavra de Deus diz que a mulher sábia ela edifica o lar, enquanto a tola destrói com as próprias mãos. E não é só a destruição do casamento, às vezes você está dentro do seu casamento de 20, 30, 50 anos, mas a relação está destruída dentro de você, porque você está vivendo a vida do outro e você se omitiu para viver a sua vida. E isso gera depressão, porque vem a depressão, vem a tristeza, vem a angústia, e aí vem, né, os distúrbios todos que vai acontecendo. Eu quero deixar essa palavra para você, que você pode sim mudar, que você pode ser uma pessoa diferente, como nós acabamos de ler aqui em Provérbios, como nós acabamos de ler aqui em Romanos. Seja uma pessoa nova e diferente, vivendo por si. Não é que agora você não vai, agora eu vou viver minha vida e ninguém precisa mais. Não é isso, mas é ter o equilíbrio. Então busque isso em Deus, você vai encontrar. Se você não conseguir sozinha, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda de médicos, de nutricionista, ajuda de um líder espiritual, né? Eu trabalho com mulheres há muitos anos, né? Eu sou pastora há quase 22 anos, né? Caminhando para isso. E eu sempre trabalhei com mulheres. E eu fui eu nasci e fui criada no Evangelho, mas a minha mãe sempre, ela nos orientou a buscar a nossa própria identidade, não viver o que os pais querem que a gente vive, o que o esposo quer que a gente vive, não é isso, fazer discórdia dentro do lar, é estar sempre em comunicação. Nós precisamos se comunicar, o ser humano ele precisa ter relacionamento interpessoal, porque senão ele morre por dentro. Então eu trabalho com mulheres aqui em Uberlândia, sempre me reúno com as mulheres, agora a gente está mais online, mas já estamos voltando presencial. Nos procure, nós temos uma equipe de psicólogo, de nutricionista. Se você passar contato, a senhora pode passar nas redes sociais, isso. A doutora também, tá? Fala um pouco do seu muito trabalho. Bom. Isso porque ajuda, né? Às vezes a pessoa que está aí nos assistindo, nos ouvindo, ela está precisando disso. E às vezes você não precisa nem sair da tua casa, a princípio, para ter esse contato de ajuda inicial, né? Então, Deus ele tem tudo isso para você. Ele tem um novo para você,
para você renovar o teu casamento, a tua família, não é para você desistir do teu casamento e procurar um outro relacionamento. Não, você tem que aqui tratar a situação aqui, o problema, a causa, né, ali, para que você possa viver esse novo. E é possível sim, tá? E nós estamos aqui para ajudar. É voluntário, porque às vezes as pessoas falam, eu não busco ajuda, porque muitas vezes é cobrado, é caro. Sim, o profissional, ele depende disso. Nós que trabalhamos com pessoas, que trabalhamos no dia a dia, nós precisamos, sim, mas nós fazemos muitas coisas, nós abrimos mão e fazemos voluntário. Então, se você quer nos procurar nas redes sociais, você me encontra lá no Instagram, Pastora Sandra Saraiva, _oficial. Buscando ali, você já tem um contato direto comigo, pode chamar ali no direct, a gente entra, o meu WhatsApp é 34 992 40 3856. Aí o que a gente puder estar ajudando, a gente vai estar ajudando, encaminhando, né, para um profissional, porque nem tudo, gente, é espiritual, nem tudo é só físico, os dois trabalham junto, não esqueça disso. O espiritual, né, e o físico, ele tem que estar junto. As nossas emoções têm que estar conectadas com o corpo, com a mente e com o espírito, ok? Deus abençoe, Liliane. Amém. Doutora Carla, deixa aí seu contato, fala um pouquinho do seu trabalho. Eu trabalho, né, com a nutrição funcional para fazer essa reintegração e o equilíbrio do intestino e das emoções. Então, meu foco de trabalho atualmente é esse, né? E é através do coach trazer as pessoas para um estado de presença, elas conseguirem ter mais energia e executar os seus planos no aqui e no agora. Então, reequilibrando o seu corpo para você ter mais energia e disposição e mais conexão com o espiritual. Quando o meu corpo está bem, o acesso com o espiritual, com a intuição, você pode ouvir o seu chamado. A bússola da vida são suas emoções. Se você tiver 80% do tempo, são suas emoções, seu subconsciente que comanda. Então, se você tiver o controle das suas emoções, você consegue andar e ir para qualquer direção. Então, o meu Instagram é @CarlaNeumann Nutricionista e o meu contato é 9224 6096. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida do que foi falado aqui hoje, eu estou à disposição tanto no Instagram quanto no WhatsApp, tá, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Liliane. Obrigada, pastora Sandra. Foi uma tarde muito importante. Bom, gente, eu queria então agradecer as nossas convidadas, né? Acredito que foi um tema muito relevante. E olha só, você internauta, né? Você ouvinte, a principal mensagem que nós queremos deixar hoje aqui, né, é que não é só corpo. Muitas vezes nós depositamos tanta energias nas questões relacionadas ao corpo que isso acaba às vezes nos afastando também das relações interpessoais, como por exemplo a relação com os nossos amigos, com os familiares, né, as relações amorosas. Então, da mesma forma, a gente deve dedicar tanto ao trabalho, mas dedicar também a nós mesmos, ok? Né? E com o nosso corpo, nossa saúde mental e bem-estar em dia, tudo bem, as outras coisas também vão começar a caminhar bem. Então, o ser humano, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito, e nós precisamos aprender a buscar esse equilíbrio do nosso ser em todos os sentidos. Se você está bem por dentro, isso vai se manifestar também no seu exterior. Bom, gente, eu vou deixar vocês então com um breve intervalo, a gente vai, né, passar aqui para um louvor, daqui a pouco tem momento da palavra. Esse foi mais um programa Jornada Feliz, hoje falando sobre obesidade e compulsão. Espero que vocês tenham aí absorvido bastante esse conteúdo.